Inquisição. Por quê? Porque ninguém espera a Inquisição espanhola. A Inquisição existe ainda hoje, viu, jovem Padawan? Você que está aí nos assistindo, e você que não está nos assistindo também, ela ainda existe. Por quê? Porque ela é uma questão institucional da Igreja Católica. Só que hoje ela tá mais tranquila, ela tá mais de boas. Dizem as más línguas. Dizem as más línguas, e eu agora estarei falando de fofocas, coisas que eu li em alguns sites, sobre um padre brasileiro que fez certo sucesso um tempo atrás, e ele foi investigado pela Inquisição, porque eles estavam desconfiados que ele estava usando o sucesso dele para enriquecer, e não para pregar a palavra. E isso durou, acho que 17 anos de investigação. Cara, 17 anos os caras ficaram na cola dele. Então, assim, a Inquisição é algo forte, é algo real, é algo que ainda existe. E você pode usar isso na sua aventura. Por quê? A Inquisição não é nada mais, nada menos do que um grupo de investigação e aplicação de lei para uma organização religiosa. A Inquisição, ela verifica a conduta religiosa de seus membros, junta provas se essa pessoa está contra ou a favor, né, contra ou de acordo com os preceitos que são colocados pela própria organização, e ela faz o julgamento por conta própria, inocentando e dando o aval para que a pessoa continue a fazer porque ela está certa, ou condenando-a de alguma maneira. Hoje, ninguém vai sair queimado por aí, porque o que a Inquisição faz é aplicar uma sanção administrativa. Então a pessoa pode receber uma advertência, uma suspensão, ela pode ser transferida, ser colocada numa função menos importante, ter uma diminuição de ganho ou de recurso, ou até ela ser excomungada. Na Idade Média, a coisa era um pouquinho diferente. Eu tava vendo um vídeo de uma menina, não lembro o nome dela, mas ela tá toda vestida de mocinha medieval. Ela vem caminhando, dando saltitando assim em frente à câmera e fala: e aí? Aí a pessoa fala assim: o quê? E aí? O que é isso? Não, é um jeito novo de cumprimentar que eu inventei. Aí já escuta a barulheira: bruxa! Quem é minha bruxa? E ela sai correndo. Então é mais ou menos isso. A Inquisição, ela procurava qualquer um que ia contra os preceitos e os dogmas da igreja. E ela julgava aquelas pessoas que não estavam de acordo com essas exigências da instituição como hereges. E ela podia desde ser punida com uma certa tortura, até como as vias de fato, né? Virar churrasco, ir pra terra dos pés juntos, ser enterrada de cabeça para baixo, esse tipo de coisa. E depois de um certo tempo, agindo dessa maneira, principalmente por questões estrangeiras, né? A Europa sendo influenciada do leste e do sul por outros povos e outros impérios grandes também, eles começaram a aplicar essa questão inquisitória de maneira política, onde pessoas que iam contra esses interesses, era só você falar que a pessoa era um bruxo, que a pessoa era um herege, e tanto faz o que acontecer, o que a pessoa teria de justificativa, ela sofreria. Então, se você está pensando em usar a Inquisição, você tem que ter certos cuidados aí. Primeiro, qual é o nível inquisitório que você vai usar? Igual a gente estava usando aqui, citando no anterior. É uma galera que tá de boa e quer só corrigir, não, vamos fazer certo. Você não fala: cara, não faz isso não. Tá aqui falando aqui, ó. Número 2, não matarás. Faz isso mais não, parceiro. Bora aqui, ó. Confessa 2 vezes aqui que a gente dá um jeito aqui na sua culpa. Ou é aquele cara que chega e fala assim: como é que é o negócio aí? Você tá fazendo o quê? Ah, não, eu aprendi um jeito diferente de fazer cerveja. Ah, é mesmo? Você aprendeu um jeito diferente? Então, cadê os gatos que você tá sacrificando? Eu não tô sacrificando gato, não. Tá sim. Eu não tô sacrificando. Então como que você faz cerveja diferente sem sacrificar um gato? Então você define esse nível, que você pode fazer um choque na sua aventura, colocando aí um peso mais uma vez, né, na teocracia,
um peso em diferentes níveis de acordo com seus interesses, né? Lógico, uma branda participação, como se fosse uma polícia, uma verificadora, uma fiscalizadora, ou você colocar ela como um peso político que vai oprimir a galera. De qualquer maneira, a Inquisição é importante de qualquer fato, qualquer ponto de vista que você utilizar, porque se você considerar que todo RPG leva a população como crente, vamos falar assim, a grande maioria da população, a quase totalidade de todos os seres acreditam em divindades, então a quase totalidade de seres inteligentes estão submissas à Inquisição. Mas eu falo num cenário onde que os deuses estão ativamente... In the world. Eles estão ativamente agindo, é meio difícil você ser ateu. Então... Mas essa abordagem que juntou-se aqui, né, de Inquisição com justiça reformatória, divindades boas, também tem uma certa conexão, né? Porque pode ser uma Inquisição, igual ele falou, de uma divindade benévola, e aí ela vai só fiscalizar e falar assim, cara, faz isso não, larga de ser ruim, e conversar com as pessoas e de maneira restaurativa fazê-los andar no caminho da correção. Ou pode ser uma divindade ali já mais beligerante, mais violenta, tal qual o Demiurgo ali, né? Que resolve as coisas na base da estaca, na base do assassinato em massa, etc. E isso a gente está levando em consideração também a Inquisição cristã, né? Porque se você parar para pensar também, a polícia, os bons costumes do Talibã é uma espécie de Inquisição, porque ela vive à sombra da crença religiosa deles. Então, é uma teocracia em que as leis divinas são o que regem a sociedade. Então, se você foge um pouco daquela crença, se você não acredita naquela divindade, ou não acredita naquela legislação ou naquela interpretação das leis divinas, você é um criminoso e deve sofrer as punições adequadas. E aí são várias coisas que eu acho que a Inquisição cristã era uma das mais criativas no ponto de vista de violência, né? De maneiras de matar uma pessoa da maneira mais dolorosa e lenta possível. Então, se você quer se impressionar, se assustar e até mesmo questionar a sua fé, dá uma lida ali nos papéis da Inquisição e nos métodos de tortura e de assassinato que a igreja utilizava na Idade Média. Eu gosto da ideia de pensar sobre Inquisição e polícia, polícia religiosa, e especialmente nesse caso, legislação religiosa. Né? Você tem países modernos hoje que tem a Sharia, que é uma legislação religiosa, ou seja, é uma lei que basicamente faz com que o pecado, que é um crime, vamos dizer assim, um crime religioso, que é o pecado, também seja considerado um crime perante a justiça dos outros. Num cenário de fantasia medieval, eu gosto muito de pensar em que a gente às vezes fica restrito à lógica da Inquisição que a gente conhece no mundo real, que é essa Inquisição cristã, né? Porque a Inquisição cristã, ela trabalha em cima dos preceitos da religião cristã. Se você tem um mundo com uma enorme quantidade de divindades, se você tem uma teocracia de um deus específico, os comportamentos que são considerados pecados e que podem ser perseguidos pela Inquisição são diferentes. São completamente diferentes. Então, assim, novamente, exagerando num contexto, você pode ter uma divindade pacífica em que qualquer tipo de violência é um crime religioso. Qualquer tipo de violência é um pecado e, portanto, um crime. Punível como? Um exílio, ostracismo. Então, assim, você só pode ficar dentro daquele reino se você não cometer nenhum tipo de violência contra uma outra pessoa ou um animal. Se você for cometendo um tipo de violência, você vai... seria um contrassenso, né? Seria uma hipocrisia, tipo, infelizmente a pena de morte. Mas é tipo, você não pode morar com a gente, por favor, vai embora. E, tipo, te exila, sabe? Te mandam pra uma ilha. Aí tem uma ilha cheia de gente violenta. De gente que cometeu crime. Beleza, possibilidade. Então eu acho que é interessante você, às vezes, pensar em cenários de fantasia de que outras maneiras você pode ter essa legislação religiosa, essa atuação de polícia religiosa e especialmente a forma de punição dentro daquele contexto. Você pode ter comportamentos que fujam um pouco do que seria considerado
pra gente, mas é porque eles estão associados a totalmente outra seara de valores e ideologias dentro daquela religião específica. Mas pegando aí o gancho do Marcelo, né? Tudo bem, Vermelho, você pode, a gente pensa muito tempo. A gente tem uma definição, uma questão de definição aí meio complicada a partir de agora, que é o seguinte. Se você está falando da Inquisição Espanhola, se você está falando de Talibã, se você está falando desse tipo de Inquisição, você está falando de Inquisição monoteísta, onde uma divindade dita os preceitos. Como que isso vai funcionar no politeísmo? Como que isso vai funcionar com várias divindades, sendo que algumas, inclusive, nem boas são? Então, fica aí a reflexão, fica aí a dica para você queimar a muleira e fica aí a dica de talvez um futuro papo de mestre, que a gente só falou de divindades acho que uma vez. Cosmogonia. Male, né? A gente falou de cosmogonia, falou de mais uma lógica world building.